E aí, galera, estamos aqui ao vivo de novo. Estamos aqui, é ótimo, né? Estamos aqui ao vivo de novo. Esperar a galera dar uma entrada. Vou compartilhar aqui o vídeo. Não repara não que eu tô com o cabelo cacheado, é difícil mesmo, tá tudo bagunçado. Você que já entrou aí, manda um like aí, ó, legal, já tem gente assistindo. Manda um comentário aí pra gente tá mandando um abraço pra você. De novo eu peço o feedback, a Adriele. Boa noite, Adriele. Que Deus abençoe. Gostando de ver, Adriele. Não perde uma, hein? Isso é bom demais. Vamos lá, mais uma semana abençoada que Deus nos deu. Eu tava pensando de começar com uma música aqui, mas não vou esse cara não. A Adriele tá no aqui o áudio. Ah, valeu. Eu vi aqui que você compartilhou o vídeo. Isso é bom. Dando um tempinho aqui pra gente começar. Eu vou estar compartilhando lá no grupo da igreja. Segunda Igreja Comunidade Evangélica Rema, rede de jovens. Tá? Qualquer coisa, se você não tiver, não participar, a gente está sempre tô postando lá frases assim de impacto legais. Se você ainda não está lá, não está participando, manda uma solicitação que você vai ser aceito lá. Deixa eu publicar lá então, publicando lá. Esperando dar o horário e a gente já vai começar. Legal, parece que a internet hoje não está muito boa, tá caindo muito aí, galera. Ah, Carol, a Camila, o Lucas, meu pai lá em Poça, Luciano, um abraço para vocês. Manda um comentário aí pra gente, que a gente tá mandando um abraço pra você que tá assistindo. Já vamos começar já. Deixa eu ver quantas horas, já são 8:01. Ah. Valeu, Deli, pelo feedback. Então vamos lá, né, galera? Você que está online aí, que está assistindo, manda um comentário aí pra gente mandar um abraço, uma boa noite para você. Depois também vamos estar orando pela sua vida. Se você tiver algum pedido de oração, algo que você queira que nós estejamos orando aqui online, manda aí no comentário que nós vamos estar orando no final também do vídeo. Hoje é um estudo bem legal, eu creio que vocês vão gostar. Um estudo que se nós pegarmos ele e aplicarmos na nossa vida, como o Tiago diz, né? Se um ouvinte não praticar, a gente está se enganando. Nós mesmos estamos nos enganando. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ou quando nós meditamos a palavra de Deus, nós precisamos pegar aquilo e aplicar na nossa vida. Você precisa ver, nós precisamos ver, vamos falar assim, quando eu leio a Bíblia,
Eu preciso olhar para ela, ver aquela verdade que está sendo anunciada ali e ver de que maneira eu posso aplicar aquilo no meu dia a dia, viver aquilo. Como que eu posso viver isso? Então, quando nós tomamos essa atitude, nós começamos a viver uma vida diferenciada, vamos falar assim, né? Deixa eu fazer algo. Tá chacoalhando aí, é que a mesinha tá... Tô precisando pôr um calço aqui na mesinha. Hoje ela não ficou certinha no chão. Mas a gente já vai começar aqui já. Deixe... Legal. Já estamos começando, não fiquem bravos comigo. Só estou colocando umas musiquinhas de fundo aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Pronto, ó. Não sei se dá para vocês ouvirem a musiquinha de fundo aí, mas só para dar um clima, né, raridade do Anderson Freire. Então, começar com boa noite a todos vocês que estão assistindo. Nós vamos fazer uma oração para nós estarmos iniciando o estudo. E depois nós vamos estar, como você viu aí no título do estudo de hoje, Deus respeitará as suas decisões, tá? Então, nós vamos falar sobre isso, decisão hoje, algo muito importante para nós, tá? Vamos estar orando ao Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Colocamos as nossas vidas na presença do Senhor, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos primeiramente que o Senhor nos perdoe se falhamos ou se erramos com o Senhor. Que o Senhor nos santifique, purifique, para que nós possamos estar na presença do Senhor. Eu quero pedir algo em especial a Ti, Espírito Santo, que o Senhor visite cada uma das casas, cada uma das pessoas que agora estão conectadas, Senhor Deus, através desse estudo online, que o Senhor possa falar aos corações delas. Por favor, Espírito Santo, abra o seu entendimento, o seu coração, os seus olhos e ouvidos, para que elas possam receber, e não só receber, mas que essa palavra venha cair em uma boa terra, Senhor, e venha crescer e frutificar na vida de cada um que está ouvindo. Que o Senhor abençoe cada família, Senhor Deus. Mais tarde nós estaremos orando pelos seus pedidos de oração, que o Senhor também possa estar trazendo a resposta a cada um deles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos esse estudo, Senhor Deus, nas Tuas mãos e te pedimos que a Tua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém, amados? Então hoje nós vamos falar sobre decisão, né? Basicamente isso. O meu objetivo com esse estudo eu quero demonstrar para você que não tem dificuldade para Deus. Deus, Ele quer sim te abençoar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer, ou seja, escrever uma nova história, Ele quer abrir as portas para você, Deus quer fazer algo na tua vida. O problema é que Deus, Ele respeita as nossas decisões, e essas decisões vão acabar meio que determinando aquilo que vai acontecer, porque nós somos responsáveis pelas nossas decisões, eu e você somos responsáveis por aquilo que nós decidimos, tá? Então eu quero começar o estudo de hoje com você, lendo o texto que está em Lucas, capítulo 15, Lucas 15, nós vamos ler do 11 ao 24. É uma história que todos nós já conhecemos de cor e salteado, que é a história do filho pródigo. Já vimos filmes, teatros, músicas, várias coisas sobre essa parábola que Jesus menciona, tá? Então a primeira coisa que ele começa no versículo 11 está escrito assim, ó, eu estou usando a versão da NVI, não sei se deu tempo de você estar abrindo aí, mas é Lucas 15, nós vamos ler do 11 ao 24, Lucas 15 do 11 ao 24, versículo 11, Jesus continuou, o homem tinha 2 filhos, 12, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança.
Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. 21. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. 23. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar. Tá? Um abraço aí, ó. Ô Luiz, um abração para você, para Fernanda aí, para as crianças, para Marlene também que está assistindo. Vai mandando aí se você estiver assistindo. Depois nós vamos estar orando por vocês, para que Deus abençoe. O primeiro texto que eu vou ler 2 textos com vocês. O primeiro texto que eu li é o texto do filho pródigo, que está em Lucas 15, do 11 ao 24. Não peguei até o final, que depois ele vai falar sobre a questão do filho mais velho. Eu peguei só a parte do filho mais novo. Tá? O outro texto que eu quero ler com vocês está em Deuteronômio 11, do 26 ao 28. Diz assim: prestem atenção. Hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Olha, Deus, né, através de Moisés, colocando para aquele povo hebreu que tinha sido resgatado do Egito, né? 27. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. 28. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Eu vou trabalhar aqui com, deixa eu contar, mas se eu não me engano são 4 pontos. O primeiro ponto que eu vou falar para vocês é: Deus respeitará o seu livre-arbítrio, o seu direito de escolha. Tá? Deus ele vai respeitar isso, não tem como. O segundo ponto que eu quero falar com você é a vida que o filho pródigo tinha na casa do pai, certo? O terceiro ponto que nós vamos falar são as consequências de uma péssima decisão. E depois nós vamos estar concluindo então. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é que Deus vai respeitar o seu livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? O bispo Walter McAllister, ele descreve em um vídeo dele, vocês podem assistir no YouTube, que o livre-arbítrio é a capacidade que o ser humano tem, que o homem tem, de escolher entre 2 ou mais opções. Tá? Os seres humanos, eles não são robôs, eles põem lá. Ele diz que não existe um controle remoto, divino ou de Deus, que vai controlar, né, como se fosse um videogame. Deus vai estar te controlando, isso não existe. Você e eu, nós somos dotados, então, de uma capacidade de livre escolha. Lucinho Barreto, o pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha, que é um pastor que prega aos jovens, ele diz o seguinte: livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas e viver com as consequências das mesmas. Tá? Deus deu ao homem a capacidade, para ele exprime que a maior liberdade que Deus deu ao homem é a capacidade que ele tem de dizer não a Cristo
e escolher ser lançado na condenação eterna ou de escolher a Cristo e passar a eternidade ao seu lado. Tá? E o Augusto Nicodemos Lopes, ele traz uma ideia de que o homem é responsável pelas suas decisões e será cobrado por elas. Como nós vimos em Deuteronômio, ele diz, né, Deus olha para o povo e diz o seguinte: olha, hoje eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês escolherem a bênção, ou seja, me obedecerem, vocês vão colher os benefícios disso. Mas se vocês escolherem a maldição, ou seja, vocês me desobedecerem, vocês abandonarem o meu caminho, vocês também vão colher a maldição. Lei da semeadura que está em Gálatas, né? Aquilo que você planta, você colhe, certo? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre essa questão de livre-arbítrio. Tá? Você tem esse livre-arbítrio, que é a livre decisão, a livre escolha. Você pode escolher. Você pode escolher entre uma ou duas, três, quatro, cinco, sei lá, várias escolhas. Isso, às vezes, até chega a ser limitado à cultura que você está vivendo, ao local que você está vivendo. Em alguns termos, vamos falar assim. Na sua cidade, talvez, você tenha, vamos usar assim, uma questão acadêmica, né? Ou profissional. Você pode, que carreira que você pode seguir? Talvez na tua família todo mundo é médico. Geralmente a pessoa vai optar, então vai fazer a escolha. Ela pode escolher outras profissões, mas às vezes ela vai acabar optando por aquilo, porque aquilo está no contexto da vida dela diário, né? Mas o ponto que eu quero chegar com vocês é que Deus, ele respeita isso. Ele coloca diante de você a oportunidade de você escolher se você quer ser abençoado, se você não quer, se você quer viver uma vida com Ele, se você não quer. Você tem a liberdade de escolher, não tem problema algum. Você pode escolher o que você quiser. Ninguém te obriga. No entanto que na igreja você não vê um pastor colocando uma arma na sua cabeça e dizendo você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Né? O que o pastor faz é expor a você que se você fizer isso, você terá essa consequência. E se você fizer aquilo, você terá também essa consequência. Como o Lucinho disse, né? Você tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas, mas também você vai viver as consequências dessas escolhas. Augusto Nicodemos, ele foi um pouquinho mais em cima, né? O homem é responsável pelas suas decisões. Você, como ser humano, tendo o livre-arbítrio, a livre escolha, você então toma decisões. E você será cobrado por essas decisões. Se foram boas decisões, logicamente, você vai colher coisas boas, consequências boas, né? Se foi uma má decisão, se foi uma péssima decisão, você vai colher o que vai resultar dessas péssimas decisões. Sexo antes do casamento, você pode estar lá, eu optei por ter sexo antes do casamento. Tudo bem, essa é uma escolha sua, ninguém pode te obrigar, ao contrário. Você tem a liberdade de escolha. Só que também você poderá ser cobrado por essa escolha. Você poderá ter uma doença sexualmente transmissível, você poderá ter uma gravidez precoce, você poderá ter problemas de relacionamento, talvez você aí goste demais da pessoa, a pessoa te abandone, você venha a sofrer demais. Quanto mais contato físico, mais atração física você tiver pela pessoa, com a pessoa, mais você vai sofrer quando aquele relacionamento terminar. Então, são tudo escolhas. Você pode escolher não estudar, e como consequência do não estudo, você também vai ter um salário inferior a de outras pessoas. Isso é uma escolha sua. Lógico que também você pode, então eu não vou estudar, mas eu vou me dedicar a determinada profissão. E você vai colher, então, os benefícios ou os malefícios que vêm dessa profissão. Creio que até aí vocês estão me entendendo. Então, o primeiro ponto que eu quero expressar para vocês é que Deus, ele não vai passar por cima da sua decisão. O que você decidir, Deus vai receber. Você decidiu, então, que você não quer Deus. Ele não vai passar por cima da tua decisão. Ele vai deixar você, então, viver sem Ele. Você decidiu, então, que você quer ser um médico. Então, tudo bem, Deus vai respeitar a tua decisão. E por aí vai. Creio que vocês conseguiram me entender até aí. Então, a primeira coisa é que você tem esse direito de livre escolha e Deus não vai interferir nele. A única coisa que Deus faz é como a gente vê ali em Deuteronômio. Ele expõe para você, até tem um outro texto que diz, hoje eu chamo os céus
e a terra como testemunhas diante de vocês, que eu coloco aqui diante de vocês a bênção e a maldição. E aí o texto ressalta um pouco mais, né? Escolham a bênção para que vocês possam viver. Deus ele vai respeitar esse direito seu, né? Esse direito de escolha. E não só o direito de escolha, mas o direito de colheita. Talvez você possa olhar para mim hoje e dizer o seguinte: olha, eu estou cansado da vida que eu tenho. Sim, você está cansado da vida que você tem? Estou. Mas o que você está fazendo para mudar a vida que você tem? Isso é uma questão de decisão. Você consegue entender isso? Você consegue prestar atenção? Estou cansado. Tá, você está cansado do quê? Eu não estou satisfeito com o meu emprego. Não estou satisfeito com o meu emprego. Mas o que você está fazendo, então, para ter um emprego diferente desse que você está tendo? Eu estou investindo na minha vida profissional, estou me dedicando ao estudo, estou fazendo uma faculdade, não sei. Então, aquilo que você planta, você vai colher. Ou seja, se amanhã eu quero ter um bom salário, o que eu vou fazer? Eu vou investir profissionalmente em mim, vou fazer cursos, vou fazer uma faculdade, e por aí vai. Vou procurar me profissionalizar, vou procurar cursos nas áreas que eu gosto para me profissionalizar, para que eu seja um profissional melhor. Até eu ouvi uma história, o pastor João me contou, eu achei bem legal, que era uma pessoa que consertava relógio, e ela consertava relógio para aquela marca Rolex, são relógios caros, né? E não importava que relógio que fosse, ele cobrava o valor, eu não me lembro bem, mas eu vou chutar aqui, tá? Vocês me perdoem. Ele cobrava lá seus 15 mil, não importava se o conserto demorasse 1, 2, 3, 4, 5 horas ou se demorasse 15 minutos. O valor que ele cobrava era aquilo. Então uma pessoa leva o relógio para ele, levou em todos os outros que arrumavam e ninguém conseguiu dar o jeito no relógio, o relógio vivia atrasando a hora. Então ele ficou sabendo e levou essa pessoa. E ao pegar o relógio, ele falou assim: só um minuto, eu já volto, o meu preço é tanto, eu cobro tanto para consertar, eu resolvo o problema, vou te entregar ele pronto, certinho, vou resolver o teu problema. Tudo bem, ele foi, entrou, passou 5 minutos, ele volta e devolve o relógio para o rapaz e falou assim: então, o preço é tanto. Rapaz, mas poxa, me dá um desconto aí, né? Foi só 2 minutos. Ele falou assim: não, eu não estou cobrando os 2 minutos que eu levei para consertar o teu relógio. Eu estou cobrando todo o tempo que eu estudei e me preparei para conseguir consertar o teu relógio em 2 minutos. Então, quer dizer, você vai colher aquilo que você tem plantado. O que você tem plantado, as suas decisões, Deus vai respeitar ela e vai respeitar demais. Nós vemos muita gente aqui na igreja, me desculpem. Nós vemos muitas pessoas reclamarem da vida que elas estão tendo, mas se questionadas do que elas estão plantando ou as decisões que elas estão tomando decisões totalmente erradas, decisões que só estão prejudicando elas e elas não se importam. E depois elas vêm com os problemas, cheios de crises, cheios de dificuldades. E às vezes até pensam em jogar a culpa em Deus, ou até jogam a culpa em Deus, né? Então, Deus, coloque isso no teu coração. Deus irá respeitar a decisão que você tomar, certo? Você tem escolhas. Sempre vai haver escolhas para você. E Deus sempre vai respeitar a escolha que você fizer, tá? Então, o que você decidir hoje, ontem, amanhã, Deus vai respeitar isso. Tá? Ele não vai passar por cima da tua decisão, ele não vai passar por cima da tua escolha. Ele te dotou dessa capacidade de escolher, tá bom? No entanto, aqui no livro de Romanos, se eu não me engano, está no capítulo 1, ele fala que as pessoas elas tiveram consciência do poder de Deus através da natureza e elas escolheram não glorificar a Deus. E por consequência disso, elas foram amaldiçoadas de certa forma. Então, quer dizer, vocês veem que Deus ele deu autonomia para elas escolherem. Deus se manifestou a elas, elas escolheram não permanecer com Deus. Por elas escolherem não permanecer com Deus, veio sobre elas consequências. Aí eu reclamo. Aí seria meio que uma brincadeira da minha parte, né? Eu escolho pular de cima de um prédio de 3 andares, certo? Tá, escolhi. Eu pulei de um prédio de 3 andares, eu caí no chão. Vamos supor que eu não venha morrer, mas eu venha ficar ali paraplégico,
tetraplégico, não sei, né? Ou fique em coma, eu posso colocar a culpa em Deus? Não, logicamente não. A decisão de pular do prédio foi minha. Eu escolhi pular do prédio e por escolher pular do prédio, então eu também tenho que assumir a responsabilidade ou pegar aquela consequência e vou viver com ela, porque eu pulei do prédio. Fui eu que pulei, eu escolhi isso, então eu também vivo com aquela consequência, né? Então aí ficaria paraplégico, tetraplégico, tá engasgando tudo, né? Mas se você entender, tá bom. Então Deus ele vai respeitar essa tua capacidade de escolha, tá? Você tem esse direito de escolher o que você quiser, certo? Mas com o direito da escolha também vem a consequência. E aí a consequência você também tem o direito de viver ela, certo? O segundo ponto que eu quero tratar agora é voltando no filho pródigo, tá? O filho pródigo ele estava vivendo na casa do pai. E eu acho isso até bem interessante, porque no texto um pouco para frente, ele compreende, ele vê a situação dele, ele olha, ele vê o quadro geral que ele está exposto, que ele está vivendo, e ele fala algo, ele fala assim, olha, até os trabalhadores que trabalham para o meu pai têm comida, têm morada. Então, quer dizer, enquanto o filho pródigo estava na presença do pai, ou então enquanto ele estava sobre os cuidados do pai, ele tinha uma vida muito boa, ele tinha uma vida tranquila, uma vida que permitia ele até sonhar, né? Às vezes nós estamos vivendo uma vida que essa vida nem nos permite ter o prazer de sonhar com algo melhor, porque é tanto sofrimento, é tanta coisa, é tanta luta, é tanta aprovação, é tanta dificuldade que aquilo acaba matando os nossos sonhos de ter uma vida melhor. A gente nós às vezes até pensamos que é aquilo que é para a nossa vida, né? Essa é a minha vida e pronto, acabou. Não vai mudar, não vejo uma outra alternativa. Então ele vai expressar uma coisa, enquanto ele estava sob os cuidados do pai, ele era abençoado, certo? Então eu quero que vocês entendam isso. No Jardim do Éden, enquanto Adão ele viveu sob os cuidados de Deus, ele viveu no paraíso do Senhor, tá? Não estou defendendo aqui que então eu tenho que ser extremamente abençoado enquanto eu estou aqui na terra. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que se você vive sobre os cuidados do Pai, Deus vai cuidar de você. Tá? Nós vemos texto como Jesus Cristo disse em Mateus. Se o filho lhe pedir pão, ele não vai dar uma pedra. Se ele lhe pedir um ovo, ele não vai dar uma cobra para o filho. Aí ele chega a citar, vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais Deus que é bom. Nós vemos inúmeros outros textos na Bíblia que Deus tem uma preocupação, sim, com o bem-estar dos filhos. Ele diz, o salmista diz que nunca viu um justo mendigar o pão, e por aí vai, inúmeros textos. Então, enquanto nós estamos sob o cuidado de Deus, Deus cuida da gente, tá? Deus vai estar cuidando, mesmo que você esteja passando por, vamos falar assim, um deserto, mesmo que você esteja passando por um deserto, que foi um momento difícil, Deus vai estar lá, Ele vai estar cuidando de você. Então vamos lá, vamos ver o povo hebreu que peregrinou no deserto, eles estavam sobre o cuidado de Deus. Enquanto eles estavam sobre o cuidado de Deus, as roupas não envelheciam, os sapatos cresciam nos pés, todas as manhãs, com exceção do sábado, tinha o maná, à tarde tinha as cordonizes. Então você vê que Deus cuidava, durante o dia uma coluna, uma nuvem os protegia do sol, e durante a noite, que no deserto é frio durante a noite, por falta das nuvens, né, que não tem um aquecimento, frio, tinha uma coluna de fogo para esquentar eles. Então olha o cuidado de Deus, enquanto eles estavam debaixo da cobertura de Deus, havia um cuidado. Aquele que habita a sombra, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Olhem para vocês verem esse texto. Então, enquanto você está sob os cuidados do Senhor, Deus vai cuidar de você. Era o que acontecia com o filho pródigo. Enquanto ele estava dentro da casa do pai, o cuidado do pai estava sobre a vida dele. Certo? Então, ele toma uma decisão. Nosso terceiro ponto agora. Nós falamos do livre-arbítrio, você tem a decisão de escolha e Deus vai respeitar a tua escolha. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Por quê? O filho pródigo decidiu que ele queria a parte do bem.
os bens dele, né? O pai foi lá e repartiu. Então ele resolveu que ele queria ir embora dos cuidados do pai, da casa do pai. O pai também, tudo bem, essa é a tua escolha, tudo bem. Tá? Então, existem consequências nas decisões que nós tomamos. No caso do filho pródigo, ele tomou uma péssima decisão. Ele resolveu se ausentar dos cuidados do pai. E ele vai viver uma vida do jeito dele, né? Uma coisa muito, muito interessante para nós que somos cristãos, e que para nós é muito bom, é saber que tem alguém acima de nós com muito amor e que tem um grande poder que está cuidando da gente. É a coisa mais maravilhosa do mundo você chegar numa situação em que para você não tem mais chão, mas por você entender que existe alguém acima de você que está cuidando de você, é a coisa mais gostosa do mundo. Você se sente tranquilo. Porque muitas pessoas, eles chegam num determinado, né? A gente está vendo aí, passar na televisão agora, o pai que eles estão especulando, né? Ainda não tenho certeza, que matou a esposa esfaqueada, depois jogou os filhos da janela do prédio, depois pulou. Tudo por causa de uma situação que ele estava vivendo, né? Ainda é meio que uma especulação. Mas imagina você, né, numa situação talvez semelhante, você ter aquela consciência de que diante dessa circunstância tem alguém que está cuidando, tem alguém que está fazendo por você, mesmo que você não esteja vendo ele agir ou a forma como ele age, ele está agindo, né? Em Romanos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Então olha para vocês verem, mesmo que a situação se pareça complicadíssima, como aquele povo, eles estavam cercados pelo exército de Faraó de frente ao mar. A situação deles era complicadíssima. Ali eles não tinham para onde correr, o que eles iam fazer? Mas tinha alguém cuidando deles, certo? E o mar se abriu, eles passaram, o exército de Faraó foi destruído ali e eles caminharam para a Terra Prometida. Então vejam o cuidado de Deus, mesmo em situações de extrema complicação, de extrema dificuldade, também o cuidado de Deus está ali, mesmo que você não consiga ver ainda o que Ele está fazendo, mas Ele vai fazer, você pode ficar tranquilo. Só que nós temos essa atitude de tomar uma decisão, de sair da presença do Senhor, desviar do caminho de Deus. Isso é uma péssima decisão, tá? É uma péssima decisão. Vamos falar assim, que... como que eu posso dizer? Vamos ver se eu consigo ilustrar para você entender. Tá. Vamos falar assim que você está dentro de uma casa e o teu pai olha para você e diz assim, olha, enquanto você estiver aqui dentro, você está seguro. Eu cuido de você. Mas se você sair daquela porta para fora, infelizmente eu não vou poder cuidar de você. O que acontecer lá é por tua responsabilidade. Então você resolve, por curiosidade, não sei, por uma vontade de viver algo diferente, sair fora dessa casa. E você então passa pela porta. Ao passar pela porta, você se depara com uma rua e sofre ali um acidente. Aí você para pensar e fala assim, a culpa foi do pai? Não, a culpa não foi do pai. Ele te falou para você que se você ficasse dentro da casa ali, ele podia cuidar de você. O problema nosso é que nós estamos decidindo sair da casa. Nós queremos conhecer outras coisas, sei lá, nós queremos viver outras experiências, ou nós talvez não confiamos tanto no Deus que nós servimos, não sei o que se passa ao certo, ou às vezes o pecado nos inclina a isso. E eu vou falar algo para vocês, é uma péssima decisão se ausentar ou se afastar do cuidado de Deus, certo? Por quê? Nós vemos a história do filho pródigo, e até eu achei legal uma ilustração que o Lucinho usou, né? O Lucinho Barreto, pastor da Batista da Lagoinha. No começo, foi interessante para o filho pródigo, ele pôde viver a vida do jeito que ele queria. Então, todo mundo que viver a vida do jeito que ele quer é algo interessante, né? Verdade, você pode fazer o que você quiser, comer o que você quiser, ir aonde você quiser. É o que a maioria das pessoas querem fazer hoje, é o que a maioria das pessoas querem viver hoje. Então, a princípio, deve ter sido mil maravilhas, né? Mesmo ele estando vivendo de uma forma errada. Foi mil maravilhas. Mas então, acabou o dinheiro dele.
E ao acabar o dinheiro dele, para piorar ainda, veio uma fome severa sobre o país na qual ele estava. E aí, qual que foi a solução que ele arrumou? Ele teve que arrumar um emprego. E ele foi arrumar justamente um dos piores empregos que existia. No caso, nós estamos falando do povo judeu. Cuidar de porcos para eles é uma coisa terrível. E ele vai cuidar de porcos. A fome dele era tão grande que ele desejou comer o que os porcos comiam. Mas ele não comeu, tá? Ele não comeu, ninguém deu nada para ele comer. Aí ele caiu em si. Então, vejam uma coisa interessante aqui, tá? Às vezes nós tomamos essa decisão de nos ausentar da casa do Senhor. E quando nós nos ausentamos, a princípio, nós vamos viver o que nós queremos. Entendam isso. Na nossa cabeça está assim, poxa, minha vida está ótima. Por quê? Porque eu estou vivendo o que eu quero. Né? É isso que eu quero viver. É dessa forma que eu quero viver. Tá certo, tudo bem. Mas é que nem o Lucinho Barreto usa, né? A questão dos filmes. Você vê um filme lá de ação, bandido, onde há aquele duelo entre o bem e o mal, o bandido e o mocinho. Geralmente sempre, pelo menos até o meio do filme, quem está ganhando a batalha? Geralmente é o bandido, né? O bandido está deixando o mocinho confundido ou algo semelhante. Mas quando chega no final do filme, quem que ganha? O mocinho. Então a vida dessas pessoas que elas escolhem se ausentar da presença de Deus, geralmente começa assim, começa algo bom, algo interessante, e vai caminhando. Realmente é gostoso você poder fazer tudo o que você quer, ou não é verdade? E aí vai caminhando, as coisas vão complicando, até ela chegar numa situação que é lastimável, né? Uma situação triste, uma situação difícil. E se ela tomar uma decisão de voltar, glórias a Deus. Mas e se ela não tomar essa decisão, não der esse tempo dela tomar essa decisão? Mas o que eu quero que fique para você é o seguinte: você vai colher aquilo que você planta. Então, a tua escolha vai gerar consequências e você vai viver essas consequências. É tua responsabilidade isso. Você fez escolhas e por você fazer escolhas, você vive as consequências também, tá? Não adianta. Então, o filho pródigo, ele teve péssimas escolhas. Ele tomou péssimas decisões. E por ele ter tomado essas péssimas decisões, ele acabou sofrendo a consequência que a decisão trazia. Então, é isso. Quando você for tomar uma decisão, lembre-se disso. Ele se ausentou da casa do pai, ele quis viver do jeito dele, ele estava cansado, talvez, das regras do pai. Eu não me lembro agora, é René, alguma coisa. Ele faz uma pregação sobre o pecado, ele fala assim que o desejo do filho pródigo era que o pai tivesse morrido, que ele estava cansado do pai, das regras do pai, da forma como o pai conduzia as coisas. Às vezes nós estamos desse jeito, né? Nós estamos cansados da forma como os pastores dizem para nós que nós devemos conduzir a vida, como está escrito na palavra do Senhor, e nós queremos viver a nossa vida. No começo, até que as coisas vão interessante, né? Porque nós estamos fazendo o que nós queremos, mas depois a coisa começa a ficar esquisita, começa a se complicar, e aí começa a vir as consequências, e aí a gente começa a sofrer por causa daquilo. Tudo que você planta, você colhe. Né? Eu sempre falo isso aqui na igreja, sempre que eu posso, tenho a oportunidade, eu digo isso, porque isso é uma realidade, isso não vai mudar, tá? Isso não vai mudar. O quarto ponto que eu quero trabalhar com vocês é a questão de que o filho pródigo corrigiu o erro, tá? Ele chegou a um ponto a TNV chegar a dizer que ele caiu em si. Tá? Ele cai em si, então ele para e pensa, olha, os empregados do meu pai, eles estão se alimentando melhor do que eu. Né? Como eu disse, quando isso chega a acontecer ainda é bom. O problema é quando isso não acontece. Né? Então, entenda isso. Você tem uma oportunidade de corrigir o erro. Tá? Eu tomei essa decisão, eu me ausentei, eu me afastei da casa do pai, do lugar da minha segurança, do meu castelo forte, do meu socorro bem presente, eu me afastei dele, tá? Você se afastou, mas hoje você pode tomar uma decisão de voltar para ele. O legal do filho pródigo é que o pai estava pronto para receber ele de novo. Deus está pronto para te receber. Basta você tomar uma decisão. Ele como eu disse, ele quer te abençoar. Ele quer abrir as portas para você, mas tudo vai depender da sua decisão. Por quê?
Porque ele não vai passar por cima daquilo que você decidiu, daquilo que você escolheu. Então, quando o filho pródigo escolhe voltar para casa, ele volta para casa, o pai estava pronto, ele estava esperando pelo filho pródigo. Enquanto o filho pródigo esperava que o pai aceitasse ele como um empregado, o pai aceitou ele de novo como filho. Aquele que estava morto, reviveu, né? Então, olha para vocês verem que interessante. Deus, ele está esperando que você tome uma decisão de voltar. E quando você toma essa decisão de voltar, ele vai te receber de novo. É isso que ele quer. No entanto, que a palavra do Senhor diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Por que ele não tem esse prazer na morte do ímpio? Porque se o ímpio morrer, ele vai ser condenado. Né? Então, o que Deus quer? Deus quer que as pessoas se voltem a Ele. Isso é arrependimento. Né? No entanto, que a mensagem de João, a mensagem de Jesus Cristo é arrependam-se, porque o reino do Senhor está próximo. O que é arrepender? Né? É você voltar. É você voltar. O que Deus quer que você faça? Deus quer que você corrija o erro. Você se ausentou da casa do Pai, aonde você era cuidado, onde as bênçãos do Senhor estavam sobre a sua vida. Certo? O que está acontecendo com você? Você está colhendo aquilo, porque agora você está por sua própria conta. Certo? Você está por sua própria conta. Você fez as suas escolhas e agora você também tem que ser capaz de viver aquilo que as suas escolhas geraram. Toda a complicação e tal. Mas nesse percurso você pode se corrigir, você pode voltar. É isso que Deus espera da gente, que a gente se arrependa. E Ele vai dar sempre essa oportunidade para a gente. Aquele que estava morto, reviver. Então, aquele que se afastou, aquele que se ausentou, Ele espera que ele volte. Não importa, poxa, eu fiz isso de errado, Deus nunca vai me perdoar. Não se preocupa com isso não, tá? Ah, mas o fulano falou que não tem mais perdão para mim. Eu quero perguntar uma coisa para você. Deus deixou alguma máquina, deixou algo para falar para você até onde a graça dele vai? Né? Pô, graça é um presente imerecido. A gente não merece a graça de Deus. Quem aqui merece o amor de Cristo? Ninguém. Então, se alguém chegar, mas Deus não vai te perdoar, não adianta você voltar, não. Nem escuta essa pessoa, porque quem é ele para julgar você? Ele, por acaso, é Deus para saber se Deus vai te perdoar ou não, ou vai te dar a salvação ou não. Esquece a opinião dessa pessoa. Volta para o Senhor. O que ele está esperando, por mais que o filho pródigo, olha para vocês verem, para que o filho pródigo pudesse pegar a herança dele, o pai precisava estar morto. Então, o que o filho pródigo fez? Ele desejou a morte do pai. Ele estava cansado do pai, ele deseja a morte do pai. E olha para você ver que quando ele volta, o pai não faz nem menção disso. O pai simplesmente abraça ele, beija ele e pede para as pessoas, para os empregados restituir ele. Vai fazer uma festa, vai comemorar a volta dele. Então, até Jesus Cristo fala isso. Ele fala que há festa nos céus quando alguém que se desviou volta para Deus. É resgatado para Deus. Então, o que Deus espera de você é isso. Volte para o Senhor. Por quê? Não importa, eu tomei essa decisão, eu resolvi me ausentar da casa do Pai, eu resolvi deixar os caminhos de Deus, eu resolvi fazer isso que entristece ao Senhor, eu resolvi desobedecer essa ordem de Deus, eu resolvi não orar, eu resolvi não ir mais à igreja, eu resolvi não obedecer isso, Deus falou para não mentir, eu menti, Deus falou para não adulterar, eu adulterei, tá, tudo bem. Certo? Você vai colher suas consequências, mas você pode voltar para o Pai. Você pode voltar para debaixo do teto do Pai, onde você vai ter segurança. Tá? Então, a administração, a palavra que eu queria deixar para você é isso. Deus vai respeitar a tua decisão. Se você optar por se afastar dele, né, ou ter uma decisão contrária à vontade dele, infelizmente você também tem que assumir as consequências que virão dessa tua decisão. Agora, se você decidir ficar com ele, lembre-se disso. Você vai estar debaixo do cuidado do Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, esse descansará. É aquele que habita lá. Então, olha para vocês verem. Enquanto o filho habitava na casa do Pai, ele tinha uma vida tranquila. Tá? Podia não ser tudo o que ele queria viver, mas ele tinha uma vida tranquila.
Ele tinha comida, ele tinha roupas, ele tinha um lugar para dormir. Deus cuidava dele. O pai cuidava dele. Mas na hora que ele optou por deixar a casa do pai, ele também viveu as consequências daquilo. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso. Deus vai respeitar a tua decisão. Se você decidiu se afastar dele, tudo bem. Só não esqueça que a história do filho pródigo começou muito bem. Foi uma história muito feliz. Mas no final das contas, ele colheu todas as consequências daquilo que ele decidiu. Certo? Então, às vezes, mas eu estou muito bem. Eu me afastei da igreja, eu estou muito bem, eu estou muito tranquilo, eu estou feliz. Tá, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu pequei, eu resolvi viver no pecado. Pecar, todo mundo vai pecar, não tem como. O apóstolo João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, já pecou então. Né? Todos nós pecamos, tá? O problema é decidir viver no pecado. Eu decidi viver no pecado, não tem problema. Eu estou feliz. Não, tudo bem. Só que na hora que vier a colheita daquilo que você plantou, aí você também bata no peito e fala assim, fui eu que decidi, eu vou segurar as calças aqui, né? Vou honrar as calças que eu visto, como dizia antigamente, né? E vou passar por isso. E outra coisa também, você tem a oportunidade a qualquer momento de retornar, tá? De cair em si e falar assim, não, eu vou voltar para os braços do Pai, eu vou obedecer a Ele. Lembra do texto que a gente disse, né? No começo, em Deuteronômio 11, 26 ao 28. Prestem atenção. Olha como que ele disse. Prestem atenção. Ele chamou, ele cativou as pessoas. Eles queriam que a pessoa parasse tudo que ela tivesse fazendo para ouvir ele, o que ele estava expondo, porque era algo importante. Não era qualquer coisa que ele estava expondo para as pessoas. Era algo importante. E ele disse, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Tá? Eu creio que é o que Deus está fazendo agora, nesse momento. Ele está colocando diante de você a bênção e a maldição. 27. Vocês terão a bênção, preste atenção, vocês terão a bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes estou dando. Se vocês obedecerem ao Senhor, a palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor, vocês terão a bênção. Mas, no versículo 28, terão a maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno. Então veja isso, ele chama a tua atenção, ele te cativa, porque o que ele vai falar é importantíssimo para a tua vida. É muito importante para a tua vida. Então ele fala isso para você, aí ele expõe para você, que ele está colocando diante de você a bênção e a maldição. Você tem o direito de escolha. Certo? Então, você está hoje na condição, vamos falar assim, entre aspas, né? Hoje você está nessa condição de escolher o que você quer. Você quer continuar colhendo o que você está plantando? Você quer continuar nessa decisão que você está? Ou hoje você quer fazer o retorno, você quer voltar como um filho pródigo? Caia em si, essa vida que você está vivendo, né? Você caia em si, volte, pense, reflita. Será que foi a melhor decisão que eu tomei? E volta para a presença do Senhor, tá? Realmente, estou encerrando já. Realmente o que Davi, eu creio que foi Davi, eu não me estou lembrado muito bem, mas o salmista diz, vamos expressar, o salmista diz, né? Nunca vi o justo mendigar o pão. Realmente eu tenho visto que isso é uma realidade. As pessoas que escolheram viver de acordo com a palavra de Deus, não é que elas não passam por problemas, tá? Não é que elas não passam por problemas. Elas passam e passam sim. Mas a capacidade delas de superarem o problema, a capacidade que Deus dá a ela, a força, a sabedoria, a alegria, mesmo diante de tanta tristeza, é fora do comum. A pessoa que ela escolhe viver sem Deus, o problema destrói ela, acaba com ela. E a quem que ela recorre nesse momento? Presta atenção nisso, né? Eu peço perdão a palavra, mas deixa de ser burro, vamos falar assim, né? Desculpa, se alguém se sentir ofendido, me perdoe. Mas vamos falar assim, deixa de ser burro. Quando você passa por um problema difícil, a quem você recorre? Não é aquela pessoa que está vivendo segundo a palavra de Deus? Não é ela que vai orar para você, para a tua situação mudar? E você ainda toma a decisão de ser diferente dela. Olha o que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Vai imitar, tá? Vai imitar quem venceu ou quem está vencendo. E para de imitar quem está perdendo, tá? Porque é justamente bem isso que eu disse, né? Deixa de ser burro, com perdão da palavra. Você faz as tuas escolhas, você escolheu viver que nem... todo mundo vive assim, lá, o fulano é feliz. Aí depois você se dá mal, vamos falar assim, você se dá mal nas escolhas que você fez, e aí você vai correr atrás de quem? Quem que vai te ajudar diante de tudo isso? Não é o pastor que escolheu viver a vida dele ali de acordo com a palavra de Deus, que ora, que medita, que jejua. Não é ele que vai te ajudar, não é ele que vai te aconselhar, não é ele que vai te abençoar. E você ainda tem a capacidade de escolher viver diferente. É uma questão de usar o tic-teco, né? Vamos falar assim, vamos usar o tic-teco, né? Então pense bem, Deus vai respeitar a tua decisão. O que você decidir, Deus vai... Pronto, eu decidi viver sem Deus. Filho, viva sem Deus, tá? Viva sem Deus, não tem problema. Agora, se você falar assim, hoje eu decido viver com o Senhor, viver uma vida de acordo com o Senhor, você pode ter certeza que Deus, Ele vai estar sobre a tua vida e vai te abençoar, tá? Eu vou estar orando. Se você tiver algum pedido de oração, você pode mandar agora, não sei se você está assistindo. Uma boa noite para a Lucélia, que também entrou aí, né, Lucélia? Deus abençoe você. Lembre-se dessa palavra. Deus vai respeitar a tua decisão. Qual decisão que você vai tomar? Tá? As coisas vão começar a acontecer aí, na tua decisão. Você vai decidir servir ao Senhor, viver debaixo dos cuidados do Senhor, ou você vai decidir viver por conta própria. Aí é a tua escolha. As consequências vão vir decorrente da tua escolha. Tá? Você escolhe, você planta, você toma uma decisão, você colhe a decisão que você plantou, tá? Essa é a realidade, amém? Vou estar orando com vocês, para Deus abençoar vocês. Nós vamos estar encerrando por hoje. Depois, esse vídeo fica online para você assistir, compartilhar, mandar para os amigos. Sinta-se à vontade. Depois eu também vou postar o mesmo vídeo lá no YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube, depois qualquer coisa eu deixo a descrição aí para vocês. Vai também estar no YouTube, se você achar mais fácil compartilhar do YouTube para outras pessoas, ou às vezes até fazer download, sei lá. Sinta-se à vontade. Tá? O que nós precisamos fazer é divulgar a palavra do Senhor. Amém? Vamos estar orando então? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu creio, Senhor Deus, eu creio que hoje o Senhor colocou diante de cada um desses que estão ouvindo, como diante de mim também, Senhor Deus, esse direito de escolher a bênção e a maldição, ou a maldição, me perdoe. E, Senhor, eu quero escolher a bênção, eu quero escolher viver uma vida com o Senhor, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que as pessoas que dedicaram a vida ao Senhor, as pessoas que se renderam ante aos teus pés, as pessoas que escolheram, Senhor Deus, negarem a si mesmas por amor a Ti, eu sei que essas pessoas encontraram uma vida, Senhor Deus, que nenhum ser humano na terra encontrou. Por mais rico que eles fossem, Senhor Deus, eles não puderam viver a vida que esses homens viveram. E eles são tão impressionantes que até hoje a vida desses homens influenciam a gente. Senhor, que o Senhor possa nos dar essa experiência, Senhor Deus. Que todos os que hoje estão tomando essa decisão de voltarem, de abandonarem o caminho, Senhor Deus, que eles estão percorrendo, essa ideia de sair de debaixo do cuidado do Senhor para viverem por conta própria, para viverem a vida deles, Senhor Deus, do jeito que eles querem, Senhor Deus. Eles que estão tomando essa decisão de voltarem, Senhor. Que o Senhor já possa começar a mostrar a eles, Senhor Deus, que o Senhor está com eles, que eles sintam a presença do Senhor a partir de agora nessa decisão. Como, Senhor Deus, que eu peço isso ao Senhor, dando paz ao coração deles, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, envia os anjos do Senhor à casa de cada uma das pessoas que estão ouvindo, aonde elas estiverem, talvez estão na escola, Senhor Deus, ou em qualquer lugar, às vezes estão até trabalhando, Senhor Deus, nesse momento, ouvindo essa ministração. Envia teus anjos lá, Senhor Deus, e que a decisão deles, Senhor Deus, vem acompanhado de uma paz que vem do coração do Senhor para eles, e que o Senhor abra as portas para ele testificando a palavra do Senhor, meu Pai. Como Pedro orou, Senhor Deus, estenda as tuas mãos para operar sinais, milagres e maravilhas para, Senhor Deus, corresponder à palavra do Senhor que é anunciada. Eu não estou pregando uma palavra minha, Senhor Deus, estou pregando a tua palavra. Que
Que o Senhor possa respaldar ela e abençoar grandemente cada um destes que estão me ouvindo, em o nome de Jesus Cristo. E eu peço que o Senhor dê uma semana abençoada para cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. E semana que vem, se Deus nos abençoar, estaremos aqui novamente para mais um estudo. Lembre-se, Deus vai respaldar a tua decisão. Se você escolher viver sem Ele, a escolha é tua e Ele não vai interferir, Ele vai deixar que você viva sem Ele. Se você escolher viver com Ele, Ele vai também respeitar a tua decisão e vai cuidar de você. Amém? Um abraço a todos, um abraço aí pro pessoal lá de Poços, ao meu pai, ao Lucas, a Carol, a Camille, a Adriele, que está sempre acompanhando, a Marlene, ao Luiz e a Fernanda, a Lucélia, e a todos que depois venham assistir o vídeo. Um abraço a todos vocês, aqueles que não deram joinha ou não mandaram comentário, tá? Boa noite a todos e uma ótima semana.